Boa noite, muito boa noite. Então, nós estamos ao vivo, é uma transmissão ao vivo. Eu sou a Carolina, eu sou uma das dirigentes do trabalho de reunião pública, eu sou da terça-feira. Atualmente sou uma das conselheiras do Conselho Diretor do Divino Mestre. E hoje é a segunda transmissão que a gente está fazendo ao vivo. Então, nós estamos ao vivo pelo Facebook do Divino Mestre e pelo Instagram. Então, não é uma gravação, é ao vivo. E quando eu terminar no Facebook, ela fica depois lá para quem não conseguiu assistir ao vivo ou quiser assistir novamente, ela vai ficar salva na página do Divino Mestre no Facebook, tá bom? Então, muito boa noite para todos vocês que vão chegando. A gente está iniciando hoje esse projeto, então tudo aconteceu nesses últimos dias, né? Tudo foi muito rápido, pegou todo mundo de surpresa e a gente não podia ficar sem trabalhar, sem fazer alguma coisa, né? Então, dentro do conselho diretor, a gente se reuniu. Fizemos um grupo que a gente chamou de Divino Online e a gente traçou um projeto. Esse projeto foi aprovado pela maioria, todos, foi por unanimidade do conselho diretor que aceitou que esse projeto ele fosse posto em prática, né? Então, eu estou tendo a honra de iniciar esse projeto hoje. Eu já fiz uma live hoje às 2 horas e estou fazendo agora outra aqui pelo Facebook. Então, eu não vou ler a carta, né, do Conselho Diretor, vou falar somente alguns pontos principais para que todo mundo que está chegando saiba como que vai acontecer as coisas, né, nessa semana, porque a gente vai fazer essa semana as exposições, as palestras aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Eu hoje consegui ligar, né, pelo Facebook, pelo Instagram. Pode ser que outros não consigam. Então eu peço que vocês tenham paciência nesse momento que a gente está atravessando, porque é tudo muito novo para todo mundo. Até por isso que sou eu que estou sendo a primeira, porque eu tenho um pouquinho mais de. Já estou um pouquinho mais habituada com essas ferramentas, então por isso que está começando comigo. Eu provavelmente não sou a melhor expositora para estar aqui, mas de tecnologia eu estava disponível, né? Então a gente está iniciando e nos próximos dias, então, tudo vai funcionar assim. A gente vai procurar manter, a ideia é essa, manter os horários que a casa funcionava aberto ao público, com a exceção, né, que na segunda, às 2 horas da tarde, não era aberto ao público. Mas como não tem um trabalho específico, né, porque cada um está na sua casa, foi decidido que a gente iria manter e fazer a palestra, né? Então a gente vai manter os horários, vai ser sempre nos horários que no Divino costuma ter as exposições, as palestras durante o período. Então, nós pedimos que o passista do horário, ou até passista de outro horário, ele se reúna em seu lar, faça uma prece. Vocês me desculpam. Caterine, dá para ser, filha? Então, voltando, né? É para os passistas poderem ficar em sua casa, em prece, conectado com o trabalho, né, com a exposição que está sendo feita, todos os dias que tiver, cada trabalhador, é como se estivesse no centro, fazer a mesma coisa que faria. Os trabalhadores de reunião mediúnica também, para ficar em casa, em prece, vibrando, né? Não é para ter mediunidade, nada disso. Não é para dar passividade, não é para isso ocorrer. Os atendimentos fraternos, eles vão acontecer. Então, como que vai ser?
Durante o período, né, que tiver acontecendo uma das palestras, o atendente fraterno vai entrar em contato com quem deixou o pedido de atendimento fraterno. Então vocês podem, quem estiver precisando, é só mandar, quem quiser conversar, o motivo que for, não precisa pôr no e-mail. É somente o nome e o telefone, tá certo? Então mandar um e-mail pro contato@ce-divinomestre.org. Então é só mandar um e-mail pedindo que quer atendimento fraterno e coloca seu nome. E então o atendente do horário da palestra, ele vai então telefonar para você e vai te atender, vai conversar com você. Para manter o sigilo do atendido, não coloca detalhe, para que você quer, qual que é a sua questão, não coloca. É só seu nome e o seu telefone. O atendente, ele vai telefonar para quem solicitou o atendimento, colocando o telefone número privado, também para poder manter fugiu a palavra, para ele poder também manter a privacidade dele, tá certo? Eu acho que eu consegui explicar resumidamente para não ficar lendo uma carta longa, tá? Então quer atendimento fraterno, manda e-mail para contato@ce-divinomestre.org, tá certo? Então, as palestras vão acontecer nos horários que normalmente elas costumam acontecer. Nós vamos procurar fazer sempre pelo Facebook e pelo Instagram. Então, o pessoal do Instagram pode achar estranho que eu não fico olhando direto para vocês, porque eu tô aqui na câmera olhando para o Facebook e é onde os slides vão passando. Aqui a gente ainda não sabe como passar, não sei nem se dá, tá bom? Então, a gente vai procurar fazer tudo isso mantendo a nossa rotina. É importante que a gente mantenha a nossa rotina nesse momento, que a gente procure seguir a nossa vida o máximo que der, que for possível, né, dentro de uma rotina, dentro de uma normalidade. Então, muito bem-vindos todos vocês. Eu agradeço vocês que estão aqui e vamos então fazer uma leitura para que a gente possa ir se conectando com esse momento, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, para a gente poder começar com o tema. É do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, com a mediunidade do Emmanuel, a psicografia do Emmanuel. Acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam,
acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então vamos fechando os nossos olhos, voltando para dentro de nós, nos conectando mente a mente, num só coração, num só sentimento, agradecidos por estarmos conectados através da internet, por nós termos essa bênção que hoje, nesse momento que nós estamos atravessando, podemos nos conectar, podemos continuar unidos em pensamentos, em ideias. Vamos agradecendo pelo amparo que nós recebemos, agradecendo por nós termos algum aparelho eletrônico que nos permite acessar, estar vendo essa transmissão. Vamos agradecendo aos trabalhadores que em seus lares se dedicam a nos auxiliar, tornando tudo isso possível. Vamos agradecendo a cada um dos nossos mentores, dos mentores dessa abençoada casa na qual nós estamos vinculados. Vamos agradecendo a nossa família, a família na qual nós nascemos, a família que nós construímos. Vamos agradecendo aos nossos filhos, animais de estimação, agradecendo aos nossos empregos, a nossa vida, a nossa saúde, por nós termos inteligência, capacidade de superar a cada uma das situações que vão surgindo. E com o nosso coração repleto de gratidão, vamos elevando essa nossa gratidão a Deus e pedindo a Ele que envolva a todos nós em fluidos e vibrações amorosas, que estejamos nesses próximos minutos conectados em amor, vibrando no bem, na paz, e que tudo possa transcorrer em harmonia, em equilíbrio. E que a paz de Deus continue conosco. Que assim seja. Bom, então hoje, o tema que eu escolhi para poder estar falando é a preciosidade do tempo. É um tema que ele é bem gostoso, porque vai falar, sobre o tempo. O tempo é algo que todos nós temos igual. E a bibliografia dele eu já coloquei hoje no começo, que eu uso o Livro dos Espíritos, o livro Caminho, Verdade e Vida, o livro Um Presente Especial, o livro Vereda Familiar, Sinal Verde, são os livros que eu utilizei. Então eu peço desculpa porque tem alguns locais que, quando eu fiz essa exposição, já tem um tempo, eu acabei não colocando as referências. Então, hoje, o que eu consegui, eu fui pondo. Mas não tem nada que seja fora desses livros aos quais eu acabo de citar. Porque, caso vocês queiram depois consultar e ler na íntegra, são esses os livros, tá bom? E quem quiser também, eu não tenho problema nenhum de mandar a bibliografia para vocês poderem ler em casa. Então, vamos imaginar que existe um banco de horas, né? E que todos nós temos, ao amanhecer, um tanto de horas, né? Que nos é dado. Nos é acreditado 86.400 moedas. Todas as manhãs nos é acreditado esse tempo, essas moedas, né? Mas eu preciso gastar essas moedas nesse dia. Porque se eu não gastar, elas simplesmente vão deixar de existir. Porque não se transfere o saldo de um dia para o outro. Não nos permite, colocar na poupança essas moedas. Cancelada a
parte que não foi utilizada, ela é cancelada, a gente deixa de ter. Simplesmente é como na foto, ela se vai, deixa de existir. E a gente pode pensar assim, né? Eu vou sacar até o último centavo cada dia e vou aproveitar todo esse dinheiro. Mas será que é assim? Então, assim é o tempo que todos nós dispomos. Deus concedeu o tempo para todos nós, seja quem for, seja eu, seja você, esteja onde a gente estiver. O tempo é igual para todo mundo. E o que a gente está fazendo desse tempo? Então, cada dia nos deposita 86.400 segundos e toda noite dá por perdido todos aqueles que deixamos de aplicar com proveito. Tudo aquilo que a gente não fez de bom, de útil, não aplicou bem, é tempo que se foi e que não volta mais. Jamais transfere os saldos e nem permite que se gaste além dos segundos que a gente dispõe. Quando a gente não utiliza o disponível no dia, quem perde somos somente nós mesmos. Não existe possibilidade de recuperar, não há condição alguma de se passar um cheque pré-datado para o dia seguinte e usar aquelas horas que eu não usei. Então a gente ainda não percebeu como é importante o tempo para todos nós. Ah, o tempo, né? Geralmente quando a pessoa fica mais velha, a gente ouve, né, se falar muito isso. Ah, o tempo que não volta. E o tempo não volta. Então a gente precisa entender que nós estamos encarnados e que a encarnação nossa, essa nossa existência, ela tem um objetivo. A gente não está aqui para ficar brincando, para ficar passeando, para ficar jogando o nosso tempo fora. A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de que conforme a gente vá encarnando, 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 a gente vá um dia chegar à perfeição. Para uns vai ser expiação, para outros vai ser prova, para alguns vai ser missão, para alguns vai ser expiação e prova. Então, a encarnação tem um porquê, tem um objetivo. E na encarnação, principalmente nós que estamos num planeta de provas e expiações, nós ainda vamos sofrer as tribulações da nossa existência corporal. Não quer dizer que a gente veio para poder ser infeliz. Não. Tanto é que tem uma questão que Kardec pergunta isso, né? Ao que os espíritos respondem, que nós temos que ser felizes o quanto for possível. Nós não conhecemos a felicidade de um espírito puro. A gente não consegue nem imaginar como que vai ser. Mas aqui na Terra a gente já tem os lampejos do que é ser feliz. Então a gente precisa aproveitar a nossa encarnação, mesmo diante das tribulações, ser feliz, encontrar felicidade. E na encarnação, a gente tem um outro papel, que é cumprir a nossa parte na obra da criação. Então Deus, ele quer também que a gente contribua. Nós somos os braços, as pernas, a voz, os olhos, para que a gente possa auxiliar uns aos outros. E assim a gente vai concorrendo para a obra geral de todos nós, né? E nós vamos nos adiantando. Então, esse foi um resumo que eu fiz do Livro dos Espíritos, a questão 132. O tempo é uma oportunidade de progresso. Tanto é que quando a gente encarna, a gente já tem previsto um tempo que nós vamos ficar aqui, o tempo que a nossa encarnação vai durar. E esse tempo, ele é o tempo que cada um de nós necessita para a gente poder progredir, para que a gente tenha meios de alcançar o progresso que essa existência requer. Então, se a gente faz a correta utilização do tempo, quando chegar o nosso momento findo aqui na Terra, nós vamos ter condições de olhar para trás e falar: eu aproveitei o tempo que me foi dado. Então, a gente ter essa consciência de que cada dia, cada segundo é uma bênção de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus para que nós possamos nos melhorar, nos aperfeiçoar. Tudo é momento da gente tirar algum aprendizado.
o tesouro das horas e a preciosidade dos minutos. Quantas e quantas vezes, né, que a gente simplesmente deixa o tempo correr com futilidades. Uma vez ou outra, eu até creio que não há tanto problema. A grande questão é quando isso vai o dia inteiro. Quantas e quantas vezes que a gente não perde um tempo precioso com coisas que não nos agregam positivamente nada. Muito pelo contrário, nos agrega negativamente. Faz com que a gente fique pessimista, temeroso, negativo. Quanto tempo que a gente gasta nas redes sociais, vendo informações que muitas das vezes nem verdadeira é, fazendo fofoca, fazendo intriga, jogando um contra o outro, maldades muitas das vezes. Quanto tempo perdido, sendo que a gente podia estar ocupando o mesmo tempo com boas obras. Então a gente precisa entender que o tempo é um tesouro. É a única coisa que não volta. Ele foi e não volta. A gente pode tirar aprendizado, mas ele não volta. Então a gente abusa desse tesouro, julgando que a riqueza nos é devida por Deus e a gente se esquece de bem aproveitá-la. Nós vivemos muitas das vezes como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E a gente, na verdade, a gente não sabe qual é o momento que vai ser o nosso de partir. Então a gente precisa ter essa consciência de estar fazendo o nosso melhor, de estar aproveitando o que a vida tem de melhor e dar o nosso melhor também, para que a gente possa, com isso, ir se preparando. Porque a qualquer momento pode chegar o nosso momento de partir, né? Então, o que a gente faz do nosso tempo? No que eu estou gastando o meu tempo? Eu estou fazendo bom uso? Qual o uso que eu estou fazendo do meu tempo? Quanto que eu estou aniquilando de qualquer forma, né? Quantas vezes que a gente ouve falar assim, eu estou matando o meu tempo. O tempo não é para ser morto. O tempo é para ser bem aproveitado. A gente mata o tempo com futilidade, semeando infelicidade na vida alheia, para nós mesmos. Sequer tem a capacidade, às vezes, de falar assim, desculpa. Não. Quanto tempo que a gente está desperdiçando? Sendo que o mesmo tempo que a gente gasta usando as redes sociais, fazendo mau uso, a gente também não poderia utilizar as redes sociais para fazer um bom uso, para formar uma corrente do bem, uma corrente de amor. Todos nós já entendemos a situação que a gente está passando, todos nós. Já entendeu a gravidade. Quem não entendeu, precisa entender. Mas a gente precisa também tomar consciência que nós fazemos parte de um todo e que esse todo, ele precisa nesse momento de equilíbrio, de harmonia, de bom ânimo. Como que a gente está alimentando as pessoas que estão à nossa volta, que estão ao redor do mundo, usando o nosso tempo? O que a gente está fazendo? Eu estou alimentando de forma positiva? Mas a gente tem essa tendência, né, de priorizar os bens materiais. Tanto é que tem uma frase que se usa muito, né? Tempo é dinheiro. As horas do trabalho que nos concedam maiores lucros, igualmente desprezamos as horas em conversas que não edificam, programas que não acrescentam ao sentimento nobre ou ao intelecto. Pode perceber que se a gente for querer ter uma conversa bacana, legal, falar de coisas interessantes, né? Falar de algo que realmente requeira um certo intelecto, uma moralidade, é difícil da gente encontrar quem se interessa. Mas percebam que para fazer uma fofoca, para fazer uma maledicência, às vezes pode até fazer fila, né? Para poder ouvir uma fofoquinha. E isso é um mau uso do tempo. Porque a fofoca que a gente faz, a maledicência que a gente faz, a gente acha que está fazendo mal só para o outro, falando mal dele, denegrindo a imagem dele. Mas, na verdade, nós estamos também nos prejudicando. Porque
Porque não tem como eu fazer o mal para o outro sem eu fazer antes para mim mesma. Todos os setores de evolução terrestre vemos o abuso da oportunidade dos segundos complicando os caminhos. Um dia de doação ao outro, empenho no bem, cultivo da harmonia e iluminação é muito importante na sagrada execução das leis divinas. Então, nós temos à nossa mão a oportunidade de fazer o bem ao nosso mundo. Muitas das vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Nós somos. Cada um de nós tem um WhatsApp, tem um Facebook, tem um Instagram. O que a gente está compartilhando? Já começa daí. Qual é o uso que eu estou fazendo do meu tempo e do tempo do outro? Porque também tem isso. Às vezes a gente manda alguma coisa para o outro que vai roubar o tempo dele e que não vai acrescentar positivamente. Quantas vezes que a gente marca um horário com alguém e atrasa e deixa a pessoa esperando. E se a pessoa fala: puxa, você atrasou, me deixou aqui esperando, nós ainda nos indignamos porque a pessoa está reclamando. Nós não temos o direito de roubar o tempo do outro. O tempo é de cada um e a gente precisa saber respeitar o tempo de cada um. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Né? Depende de cada um de nós a gente chegar à perfeição, porque esse é o objetivo. Kardec, né, para poder ficar didático, ele fez a escala dos espíritos e lá ele fala que são 3 escalas, né, 3 ordens de espírito. E aí cada ordem vai tendo a sua escala. E o objetivo nosso é que um dia a gente possa chegar na última escala, que é ser espírito puro. Mas para isso a gente precisa, né, ir trilhando um caminho. Então depende de nós, né, porque nós que somos os espíritos, depende de nós apressar o nosso progresso para a perfeição? Certamente, dizem os espíritos. Chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Então, o nosso progresso, a nossa felicidade, ela está na nossa mão. Depende das escolhas que a gente faz, dos caminhos que a gente vai traçar, do uso que eu vou fazer do tempo que me é dado a cada encarnação. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar? Porque no lugar que cada um de nós está, que cada um de nós se encontra, é o lugar propício para que a gente possa crescer. A gente está sabendo aproveitar? Está sabendo progredir através da onde nós estamos? Então depende de nós, né, fazer isso. Aquelas frases eu tenho quase que certeza que é do livro Caminho, Verdade e Vida, que é do Chico Xavier com Emmanuel, né? Então, esse daqui, ele é do Sinal Verde, também é do Chico Xavier, mas daí já é o André Luiz. Deixa eu só tomar uma água. Bom, então só para poder lembrar, porque pode ser que vocês tenham chego agora, no meio, né? Essa transmissão, ela é ao vivo e ela está acontecendo pelo Facebook e pelo Instagram. Então, pessoal do Instagram, pode ser que eu não fique olhando direto para vocês por isso, porque eu estou aqui olhando para frente, que é para a câmera do Facebook, é onde eu coloquei os slides, tá bom? E quando terminar a transmissão ao vivo, ela vai ficar gravada na página do Facebook do Divino Mestre, tá bom? Então, quem não conseguiu assistir, pode assistir depois. E elas vão acontecer nos horários habituais que a gente tinha a casa aberta, até que a gente possa voltar a abrir. Então, continuando. No livro Sinal Verde, né, eles nos falam assim: se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros, para que as suas horas sejam respeitadas. Então, se a gente quer ter as nossas horas respeitadas, vamos aprender a respeitar a hora do outro. E também, né, se o outro não respeita nossas horas, a gente saber também explicar para o outro
que isso não vai mais ser possível acontecer, ele ficar desrespeitando o nosso tempo. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Então imagina, né, a situação. Você marca um horário ou você tem uma aula e essa aula, esse horário que você marcou com dentista, médico, seja o que for, é 2 horas da tarde. Então a gente vai pressupõe assim, né? Quando for 4 horas eu estou liberado e 4 horas então eu já marco um outro compromisso. Aí você chega para essa aula, a aula atrasa para poder começar meia hora. O profissional atrasa meia hora para poder atender. Imagina só, vai atrasar a reunião de trabalho que eu tinha marcado para as 4 horas. Então, todas as vezes que a gente faz isso, nós estamos não só desrespeitando o tempo do outro, como até mesmo, né, roubando o tempo dele. E a gente precisa entender que do mesmo jeito que a gente tem as nossas obrigações, nossos compromissos, o outro também tem. E é uma coisa muito importante que muitas das vezes ocorre com a gente, de nós considerarmos que o compromisso e a obrigação do outro são menos importantes do que as nossas. Isso é arrogância nossa, porque cada um de nós tem a sua vida. Cada um de nós tem as suas responsabilidades, as suas obrigações. Então, para cada um de nós, a nossa vida é importante. O que cada um faz é importante. E isso é algo que a gente precisa entender. Que respeito, ele é para todo mundo, independente de quem quer que seja. E com isso, o dia que a gente conseguir viver dessa forma, respeitando um ao outro, tudo vai tornar melhor para todo mundo, né? Ninguém evolui nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Eu sou assim até um pouco ansiosa nessa questão. Eu fico tão aflita de eu estar às vezes roubando o tempo dos outros que eu já falo assim, eu telefono para alguém, eu já falo rapidinho, sabe o que eu tenho que falar? Porque eu fico preocupada, né? Que às vezes a pessoa pode estar ocupada e tudo mais, e eu tô lá tagarelando e a pessoa tá precisando seguir com a vida dela, com os afazeres dela, e eu tô lá tagarelando. Então a gente precisa ter esse, essa compreensão, né? De ser breve no que a gente pede, no que a gente fala, para a gente poder ir respeitando o outro. Isso é um exercício, né, que a gente vai praticando um dia após o outro. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Então, muitas das vezes, né, as pessoas falam que não tem tempo para poder estudar, para poder aprender uma coisa nova. Mas tem tempo para poder ficar o dia inteiro no Facebook, tem tempo para ficar mandando um monte de mensagem no WhatsApp, tem tempo para poder fazer fofoca dos outros, tem tempo para poder ficar batendo papo no telefone, tem tempo para fazer tanta coisa. Às vezes até mesmo ficar assistindo os 10 noticiários que passa. Tudo isso daria para ser posto de lado e empregar o tempo fazendo um curso, lendo um livro, fazendo algo que vai nos melhorar, né? Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Então, nós estamos passando, né, por dias que são bem desafiadores. O que cada um de vocês está fazendo com o seu tempo? No que vocês estão empregando? Vocês estão deixando o tédio tomar conta? Vocês estão deixando com que esse tempo se vá, crendo-se infeliz, vitimizado? O que cada um está fazendo com o seu tempo?
Então, esse é o momento que é da gente voltar para dentro e se perguntar: o que eu estou fazendo com o meu tempo? Criar novos hábitos, criar uma rotina. Se já tinha uma rotina, manter essa rotina. Então é muito importante isso nesse tempo, porque nós estamos num tempo que é exceção nas nossas vidas, não é férias. Porque férias a gente pode viajar, pode circular, pode ir para a praia, pode ir para onde quiser. Nós estamos passando por dias que nem passear com cachorro pode. Então, o que a gente vai fazer desse tempo? Como que a gente vai empregar? O que a gente vai fazer dele? Quando esse período passar, eu vou poder olhar para trás e falar o quê? Olha, o que eu fiz de bom para mim, para o outro? Ou eu vou passar esse tempo que até agora ninguém disse para nós exatamente quanto tempo que vai ser? O que a gente vai fazer? Vamos deixar com que o desânimo tome conta de nós? Com que a gente se abata? Fique deprimido? Não, a gente precisa entender que são dias bastante desafiadores para todos nós. É uma situação inesperada, uma situação que excede qualquer coisa que a gente pudesse imaginar. Então a gente precisa ocupar o nosso tempo em coisas úteis, que vão fazer com que nós saiamos desse período melhor do que quando a gente entrou. Então cabe a nós criar uma rotina. Que horas que eu vou acordar? Que horas que eu vou almoçar? Que horas que eu vou dormir? Então, eu já tinha uma rotina. Se eu posso dar uma dica, eu vou dar. Eu já tinha uma rotina de acordar cedo para eu poder fazer meditação, fazer minhas orações, e toma café e faz tudo. Eu continuo. A gente continua, a gente procura manter o que a gente já fazia habitualmente, porque isso vai dando para nós uma utilização boa. A gente vai vendo, né, que os dias estão indo e que a gente está fazendo algo. A gente vai mantendo o nosso bom ânimo. Então, se não tem hábitos, cria bons hábitos agora. Porque um mau hábito, não tem como a gente tirar o mau hábito. O único jeito de trocar um mau hábito é criando um hábito bom. Então agora é o momento para a gente poder usar o nosso tempo criando bons hábitos. Então, eu vou ler livro meia hora todo dia, 10 horas da manhã. Eu vou assistir um bom filme todo dia a tal hora. Eu vou assistir a palestra do centro tal hora. Colocar uma rotina. Eu, há muitos anos atrás, eu comecei a fazer uma agenda para mim. E na agenda eu coloco tudo que eu vou fazer. Tudo. É tudo que eu vou fazer. Pode imaginar aí, tudo. Aula de inglês, buscar minha filha na escola, tudo. Eu coloco lá. Não é porque eu vou esquecer. É para eu saber o tempo que eu tenho naquele dia para fazer as coisas. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quantos serviços se pode efetuar em meia hora. Então, meia hora, às vezes a gente fala assim: ai, meia hora é tão pouco tempo para tal coisa. Mas, em contrapartida, meia hora é tanto tempo dependendo do que se vai fazer. Tem algumas pessoas que fazem, né, umas comparações e dizem, né, que determinados corredor, né, no atletismo, eles às vezes ganham uma corrida por milésimos de segundo. Imagina o que é isso? Como que faz a diferença? Milésimos de segundo. Então, 30 minutos a gente pode fazer muita coisa. Se a gente lê todos os dias do ano 30 minutos de livro, alguém faça a conta aí. No final de um ano, quantos livros que vai ter lido? Lendo 30 minutos por dia. Então, quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. O tempo é nosso aliado. Só que o tempo, ele não perdoa o mau uso que a gente faz dele. Ele é implacável.
Então a gente tem que estar atento. O que eu estou fazendo? Tem que estar atento. Se eu decidir que eu vou jogar meu tempo fora, está consciente. Eu quero jogar meu tempo fora agora, fazendo uma coisa bem inútil. E o interessante é que muitas das vezes as pessoas falam: eu não tenho tempo para estar com os meus filhos, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para, sei lá, para fazer coisas úteis, eu não tenho tempo para poder ajudar. Ai, quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, aí eu vou arranjar tempo para poder ajudar. Será que daí vai dar? Será que a gente vai ter saúde? Será que a gente vai ter a disponibilidade de tempo e de saúde? Como será que vai ser? Então, o tempo, quem faz somos nós. Porque todos temos o mesmo tempo. O dia começa e termina na mesma hora para todo mundo. Então, a gente precisa saber pôr prioridade no dia. O que é importante para eu poder fazer? Então, há muito tempo já eu uso esse método de pôr prioridades. Eu faço uma lista do que eu preciso fazer no dia. E aí, então, eu vou pondo o que eu primeiro que eu preciso fazer. E eu vou lá, eu vou riscando. Já fiz. Porque quando eu faço a lista, principalmente quando são coisas na rua, o que acontece, né? Eu vou fazendo tudo um perto do outro. Então, a gente ter esses métodos que vão otimizar o nosso tempo. A questão 859 do Livro dos Espíritos fala sobre fatalidade, né? E ali tem um trecho que fala assim: a fatalidade verdadeiramente, ela consiste apenas na hora em que deveis nascer e morrer. Então, muitas das vezes a gente fala, né, que é porque uma fatalidade aconteceu. E os espíritos deixam claro na questão 859 que essa fatalidade é somente a hora que a gente vai nascer e a hora que a gente vai morrer. A 859A tem um trecho que eles falam assim: não acrediteis que tudo o que acontece está escrito. Um acontecimento é muitas vezes a consequência de um ato que praticastes por livre vontade. Então, quantas vezes que a gente acontece alguma coisa na nossa vida que nos desagrada, que não é aquilo que a gente queria e que a gente põe a culpa em Deus. Deus está me punindo. Deus está me castigando. Só que, na verdade, aquilo é fruto da nossa imprudência, é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, é fruto dos nossos desejos incontrolados, desmedidos. Ou, se quiser que resuma, é fruto do nosso orgulho e egoísmo, que o tempo inteiro os espíritos falam isso. Porque todos nós temos condição de fazer escolhas. Toda vez que a gente faz uma escolha, nós estamos traçando para nós mesmos uma consequência daquilo. Então, a gente ter essa capacidade, essa consciência de olhar e ver dentro de nós, fazer esse autoexame. Isso que está acontecendo na minha vida foi fruto das escolhas que eu fiz ou não? Porque tem questões que às vezes são programa, faz parte do nosso programa de quando a gente vai reencarnar. Mas o programa, ele não está fechado, ele é um programa. Ali é colocado aquilo que a gente vem para poder fazer, mas nenhum dos espíritos, Deus, não fica nos obrigando a seguir aquilo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, quando a gente chega aqui, na maioria das vezes, a gente sai do programa por nossa escolha. E aí dá errado, a gente põe a culpa em Deus. E não é assim. Então, eu gosto muito, muito desse trecho, dessa questão do Livro dos Espíritos. Não acrediteis que tudo o que acontece está escrito. Porque muitas das vezes é a consequência da nossa ambição, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Porque é muito fácil a gente pôr a culpa no outro, ao invés de fazer essa autoanálise
e ver o que que a gente, aonde foi ali que eu tomei uma decisão equivocada e o que que eu posso fazer para poder corrigir. A questão 860, ela fala: para fazer o bem, como é seu dever e o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, especialmente aquele que poderia contribuir para um mal maior. A questão 861. Aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Que foi tudo que eu falei até agora, né? Então a gente precisa aprender a dar valor ao tempo que o Pai, que o Criador nos concede para a evolução de nós mesmos. Então nós estamos aqui numa existência, numa encarnação, e nós temos um objetivo. E qual é o meu objetivo nessa vida? Não precisa saber. Porque senão às vezes vai entrar numa paranoia de querer saber qual que é o meu objetivo aqui na vida, para que eu vim. O objetivo é da gente sair melhor do que quando a gente chegou. O objetivo é progredir. O objetivo é tirar aprendizado das situações que a vida vai trazendo, que são frutos das nossas escolhas. Então é necessário o esforço da gente avaliar quanto as bênçãos das horas que se escoam em nossas mãos. Quanto tempo que às vezes a gente perde e que a gente poderia estar empregando melhor. Aproveitar as horas para os exercícios corporais, mantendo a forma física para gozar de saúde, mas não eternize ginásticas. O serviço de amor prestado aos outros transforma-se em excelente exercício para o espírito. Então a gente saber aproveitar, saber que nós temos um corpo e que esse corpo ele precisa ser cuidado. Não é para se transformar na Miss São José ou na Miss Brasil ou na Miss Universo. Não é para isso. Mas a gente precisa saber o que, que a gente come, o que, que a gente tá, do que a gente está se alimentando. Tanto né, do alimento físico, quanto também do alimento espiritual, o alimento emocional. O que, que eu estou permitindo que entre para mim? Tem uma coisa que eu não admito, é que tomem o meu tempo com futilidade e com coisas negativas. Eu simplesmente eu não admito mesmo. Porque o meu tempo ele é precioso e eu manter a minha energia, a minha vibração num nível adequado é fator primordial. Então, o que, que a gente está permitindo que façam com o nosso tempo? Então, dedicar as alegrias, as distrações e passeios culturais, recolhendo nos olhos e nos corações os quadros belos da natureza, mas não viver somente de gorjeios turísticos. E é muito interessante, né? Porque eu me lembrei agora de uma situação que ocorreu há pouco tempo, de que a gente estava no museu e de repente chegou uma mulher com criancinhas que deviam ter 4 anos de idade. E ela estava ensinando para as criancinhas como visitar um museu. Eu nunca tinha visto isso, né? E a gente não vê esse tipo de educação. Pleno domingo à tarde. Então, ali estava, aproveitando o tempo, num passeio cultural, educando já esses espíritos para o bom uso do tempo. Há tantos sofredores, tantos necessitados a requererem alguns instantes de preciosa atenção. Também me lembrei outro dia de outra cena. A gente parou no semáforo, né? E tinha um indigente, um mendigo, né? E ele estava assim com uma garrafa na mão e pedindo dinheiro. E eu honestamente, eu não ando com dinheiro na carteira. Eu só uso cartão. E ele pediu, né? Eu falei para ele, não tenho, desculpa, né? E aí ele ficou assim, ele ficou sorrindo, ele sorria para mim e eu sorria de volta para ele. E eu percebi, sabe, que não foi nada que eu fiz para ele, mas ele já sorriu. Então, quantas pessoas necessitadas, principalmente nesse período no qual a gente adentrou, que está necessitando de uma palavra amiga, de um gesto de carinho? Quantas pessoas necessitadas que a gente pode estar auxiliando? Busque repousar das fadigas, dando ao corpo o de que necessita para prosseguir ativo.
Evite descansar excessivamente, considerando que o repouso muito longo vive parede contígua com a preguiça, que deformaria as suas possibilidades de ser útil. Prepare gostosuras que deliciam os paladares, pondo em ação as capacidades culinárias. Não ouvide que há muita gente que morre pelo excesso de comida, que pouco a pouco vai minando a saúde orgânica sem que se perceba. Esse daqui é do livro do Raul Teixeira, Vereda Familiar. Tenho praticamente certeza. Na vida, não lance fora os tempinhos tantas vezes desprezados. Agora que a gente está em casa, não pode sair, o que a gente está fazendo desse tempo? Quais são, né, as mensagens que eu estou mandando, para quem que eu estou ligando, para quem que eu estou dando uma palavra, né, de consolo, de força, de coragem, de que tudo vai passar, de que tudo vai ficar bem. O que eu estou fazendo desses tempinhos que todos nós temos? Então, daí ele dá algumas dicas, né? Aproveite-os para escrever um bilhete de carinho. Hoje a gente pode mandar um WhatsApp, né? Mensagens alimentando as iniciativas das boas obras. Quem foi que hoje você agradeceu por ter feito algo que te ajudou? Às vezes, uma mensagem que a gente manda para alguém que fez algo pode tornar a vida dessa pessoa bem melhor. A gente está fazendo isso? Telefone a um familiar, um amigo, demonstrando atenção. Costure, pregue botões em alguma peça que será válida para alguém. Arrume uma gaveta para encontrar utilidades para muita gente. Então, aproveitar esse período, fazer a faxina na casa, abrir os armários, arrumar as gavetas, ver aquilo que já não te serve e que vai servir para outra pessoa, porque aquilo que eu não uso, outra pessoa vai usar, outra pessoa vai ser útil. Se você tem dó de dar porque foi caro, põe para poder vender, venda por um preço que seja bom para quem vai comprar, para você que vai vender. Agora, se você não tem isso, doe, porque tem muita gente precisando daquilo que para nós está em abundância. Cuide de um jardim ou de um vaso de planta. As plantas, elas são as emissárias de Deus. Elas carregam grande energia ali, porque para elas poderem ser verdes, elas precisam da luz do sol, elas precisam do oxigênio. Então ali tem uma carga de energia muito grande. Então é muito salutar a gente cuidar de um jardim, de um vasinho de planta, principalmente nesse momento e depois, né? Borde uma peça, teça um agasalho, desenvolva ideias felizes para fazer o bem a alguma pessoa que você saiba precisada e muito mais. Então, quantas oportunidades que o mundo hoje nos dá para que a gente ocupe o nosso tempo fazendo bem para o outro. Não precisa ser grande coisa, fundar uma ONG. A gente pode fazer pequenas coisinhas nesse tempo que todos nós temos e que vai fazer grande diferença na vida de muitas pessoas. A gente não precisa ficar neurótico numa perpétua movimentação, ocupados em não fazer nada, deixam de servir desvalorizando os minutos. Aproveitar esses tempinhos a curto prazo, encontrando motivos gloriosos de viver, aprendendo a amar a vida, iluminando o caminho. Quantos cursos que tem para a gente poder fazer online? Quantos? Eu mesma fiz agora nos últimos meses pelo menos 3 cursos, um da FEB e 2 da AME, tudo online, gratuito, fantástico. Cada ação produtiva será um círio de alegrias a clarear-lhe a senda, desde a terra até o seu retorno às regiões do além, para recolher centuplicadamente o bem que tenha sido capaz de espalhar em tantas vidas, o que os céus contarão e lhe resolverão com formidáveis acréscimos de paz e de amor. Então, quando a gente usa bem o nosso tempo e faz o bem para o outro, sabe o que a gente ganha? A paz, o amor. Nós nos sentimos úteis de poder servir, de poder auxiliar. Às vezes, um simples sorriso já está feito, é o nosso pagamento.
Então a gente saber aproveitar esse tempo, né? Que tudo volta para nós. Então, é isso, o tema de hoje. Eu espero que nesse isolamento social, essa quarentena que nós adentremos, que essas palavras desses livros, né, que eu trouxe hoje, que possa auxiliar cada um de nós para que a gente saiba aproveitar o nosso tempo, para que a gente saia desse período melhor do que quando a gente entrou, que nós façamos parte de uma grande e linda corrente de bem, de amor, de luz, um dando força para o outro, falando que a gente vai passar por isso, vai acabar, vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, vai passar. A gente não sabe ainda dizer quanto tempo, mas vai passar. Porque nada é para sempre, só Deus que é eterno, vai passar. Então que a gente saiba aproveitar esses minutos que a gente tem na nossa casa, pôr a vida em ordem, pôr a família em ordem. Quantas conversas que a gente deixou de ter, que a gente agora pode ter. Quantas brincadeiras com os filhos que a gente pode fazer. Quanta limpeza, faxina, quanta coisa que a gente pode fazer. Então, eu gostaria de lembrar para vocês que quem quiser estar passando pelo atendimento fraterno, mandar um e-mail para contato@cedivinomestre.org, que o atendente fraterno ele vai te telefonar no horário que estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, certo? Então, essa transmissão que eu estou fazendo, ela é ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram. Quando eu encerrar a do Facebook, ela vai ficar registrada na página do Divino Mestre. Então, eu gostaria de pedir para vocês, né, para vocês deixarem comentários. O que vocês estão achando desse projeto? É um projeto piloto. Então, a gente essa semana vai ser uma semana de experiência, de ir pondo as coisas para poder funcionar. Então, a gente gostaria de que vocês, né, colocassem se gostou, se não gostou, o que tá bom, o que tá ruim, críticas, sugestões, que vocês coloquem nos comentários. Se vocês não quiserem colocar no comentário, manda também no e-mail. Vou repetir o e-mail é contato@cedivinomestre.org, porque tudo isso é muito importante para que a gente possa ir aperfeiçoando esse trabalho, né? Então, é um trabalho que nós estamos fazendo com muito amor, com muito carinho, com dedicação. A gente está doando o nosso tempo, os nossos conhecimentos, e a gente quer poder estar chegando, entrando no seu lar, fazendo o melhor que cada um de nós pode, tá bom? Então, é isso. Amanhã tem transmissão também. A gente precisa estar definindo ainda quem que vai fazer as transmissões, porque nesse começo ainda é tudo muito novo, não é todo mundo que sabe mexer, né, com o Facebook, com o Instagram, que consegue fazer a transmissão. Então a gente está procurando ir ensinando e conforme a gente for ir conseguindo fazer, a gente vai melhorando, tá bom? E então agora a gente vai para a prece final e então eu peço que vocês peguem um copo de água, que é para vocês deixar do seu lado e que na oração a gente então vai pedir, né, para que ela seja fluidificada, tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos e imagina, acredita que você está recebendo o passe da mesma forma como se estivesse no centro, que a espiritualidade amiga está te encontrando, está chegando até cada um de nós e está dando esse passe, tá bom? Se concentra nisso, acredita, porque realmente está acontecendo. Então nós agradecemos, Pai, por esse momento, por nós termos esse recurso para nos mantermos conectados, mantendo a nossa sintonia, a nossa vibração elevada. Nós agradecemos e te pedimos que envolva-nos nesse instante em fluidos e vibrações de amor, nos acalmando,
serenando as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos passar por esses dias da melhor forma possível, com coragem, com bom ânimo, com fé, com esperança em dias melhores. E que pedimos que essa água seja fluidificada e que seja posto nela o remédio que cada um de nós necessita e que merece receber. Nós agradecemos pelo seu amparo, pelo seu amor e te pedimos, fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Então eu agradeço a vocês que estiveram comigo, peço desculpa por alguma falha minha, eu peço que fale, pode falar, não vai me chatear, vai me ajudar. O que eu posso melhorar? Eu agradeço muito estar tendo essa oportunidade de estar aqui e espero ter contribuído um pouco para que nesse dia, né, a gente possa estar um pouco melhor, um pouco mais em paz e guardar essa frase que eu coloquei no final. É na paz que a maior tempestade perde a força. Não adianta a gente se desesperar, não adianta se revoltar, porque é só na serenidade, na paz, que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Então fique com Deus e até a próxima.